Olá! Hoje a gente vai falar sobre a PL 529 de 2020 aqui do estado de São Paulo. Foi apresentada recentemente na Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo a PL 529. A PL 529 está sendo chamada de pacote de modernização administrativa do estado de São Paulo. Ela tem inclusive algumas justificativas muito interessantes que aparentemente são nobres à primeira vista. A grande questão é que quando você começa a esmiuçar, a ler esse projeto de lei, então a gente vai entender que existe ali muitas questões muito complicadas, muito complexas, inclusive difíceis de entender e analisar diretamente, sim, no primeiro momento, várias delas. A grande justificativa do governo do estado para essa PL é um déficit orçamentário previsto para 2021 na ordem de mais ou menos 10 bilhões de reais, que seria mais ou menos 4% do orçamento. E por causa disso é preciso aprovar essas medidas, essas propostas, justamente para que esse déficit não aconteça no ano que vem. E de fato é um motivo justo, a gente tem que de fato pensar na saúde das finanças do Estado, porque isso pode comprometer muita coisa. Porém, do jeito que esse projeto foi apresentado, existem muitas questões, vamos chamar de dúbias, ali no meio. Muitas mesmo, né? Parece um pacotão cheio de várias coisas um pouco desligadas entre si, que o intuito aparentemente é aprovar tudo isso de uma vez só, que vai desde a extinção de empresas públicas, fundações, institutos de pesquisa. Aqui a gente pode citar, por exemplo, o Oncocentro, que é um centro de referência em relação à pesquisa com câncer e que ajuda as pessoas de baixa renda que precisam de uma prótese e alguma coisa do gênero em relação ao câncer. A SUSEM, que é o Centro de Combate às Endemias. Imagina, a gente está no meio de uma pandemia e o governo quer extinguir a SUSEM. Nessa PL também estão incluídas a venda do patrimônio imobiliário do Estado e suas autarquias, a concessão de parques e unidades de conservação à iniciativa privada, e nesse caso, inclusive sem especificar várias regras, então deixa muita coisa ali em aberto. O aumento de impostos, como IPVA, só para dar um exemplo, e o que a gente vai discutir um pouco mais aqui nesse vídeo, a limitação da autonomia financeira das universidades paulistas e a retirada de fundos delas e da FAPESP. E parece muito conveniente essa PL estar sendo proposta justamente agora, no meio da pandemia, em que os holofotes da imprensa, da atenção das pessoas estão virados para outros lados. E essa proposta que influencia na vida de todo mundo de diversas formas, ela não está sendo sequer discutida. Existe uma clara intenção do governo em aprovar medidas que não são populares e que vão inclusive influenciar nos resultados financeiros futuros do Estado. Porque quando a gente fala da ciência e das universidades, inclusive da autonomia da ciência, de recursos para a ciência, a gente está falando basicamente de investimentos, a gente não fala de custos. Isso é uma diferença muito importante que precisa ser colocada, né? A gente sabe que R$1 que é gasto numa universidade, ou numa pesquisa, ou na ciência, ele é revertido várias vezes mais depois para o próprio Estado e para as pessoas que vivem nesse lugar. Então o que acontece agora é que a gente está sob um grave risco de desmonte da ciência e de uma das mais importantes instituições do país relacionadas à pesquisa, que é a FAPESP. A FAPESP e as universidades paulistas são reconhecidas internacionalmente com pesquisas extremamente relevantes e que são reconhecidas fora do país. Então a gente está falando de pesquisas que trazem retorno não só para o Estado, mas para todo o país. O que acontece agora? O que acontece é que com essa PL o que está sendo discutido, ou melhor, não está sendo discutido, porque a intenção é justamente passar isso sem uma discussão, sem que as pessoas percebam, e quando acontecer, aconteceu, é primeiro, a autonomia das universidades. Isso é extremamente grave porque quando você tira a autonomia das universidades, você traz a política para a discussão. Então, de repente você deixa de colocar um certo dinheiro numa pesquisa que seria extremamente fundamental por causa de interesses, às vezes, privados. Uma empresa que quer patentear um assunto específico, por exemplo, ou que não tem interesse em que se descubra uma forma mais barata de produção, sei lá, por exemplo, de biodiesel, e isso comprometeria as vendas dessa empresa, sem falar de várias outras questões que podem estar envolvidas nesse assunto.
Então, é extremamente grave quando a gente fala de uma diminuição da autonomia das universidades. Mas aí você pode dizer, não, mas a PL, ela basicamente propõe que o dinheiro da universidade ou da FAPESP que não seja usado naquele ano seja devolvido para os cofres públicos. Bom, isso é verdade. Essa é uma das propostas da PL. Na verdade, tem várias outras questões que, inclusive, a CRUESP está analisando direito essa PL para poder, enfim, se posicionar, porque existem outras questões que podem, indiretamente também, comprometer a autonomia das universidades e o resultado final que essas universidades podem conseguir. A verdade é que nos últimos anos elas passaram por uma reestruturação orçamentária e conseguiram finalmente mais ou menos equilibrar as contas ali, porque a gente está em crise desde 2014, se você pensar bem, né? Já são 6 anos aí. Então isso é muito complicado porque, por exemplo, a FAPESP, se ela não tem como guardar, fazer um superávit no final daquele ano fiscal, fica muito complexo porque e se no próximo ano o ICMS não der para pagar as bolsas, por exemplo. Ou então algumas pesquisas, alguns equipamentos que são mais caros precisam desse superávit justamente para serem pagos e você não cancelar bolsas ou não deixar de investir em outras pesquisas que são muito importantes. Outra questão que pode acontecer também é que simplesmente se invista em pesquisas que não são tão relevantes assim, justamente para que não se precise devolver dinheiro no final do ano fiscal. Isso é uma outra questão. Para as universidades também é muito grave, porque além dessa questão do próprio ICMS, que é o que gera o recurso que vai para a universidade, então se você está passando por uma época de crise, o ICMS vai cair, você vai ter menos dinheiro para a universidade no ano seguinte. Isso pode comprometer pagamento de professores, de recursos básicos, né? Se a gente está falando de química, engenharia química, por exemplo, você imagina a USP sem reagente nos laboratórios para fazer pesquisa ou para usar nas aulas. Então, são questões, às vezes, muito básicas, inclusive de segurança, né, de você não ter dinheiro, às vezes, para pagar o sabão do banheiro. Isso já aconteceu, eu já vi isso na USP aqui em Lorena, na época que estava mais apertado. Então, a gente tem várias questões que são necessárias de investimento, de outras melhorias que a universidade precisa, inclusive de expansão, né, porque a gente tem uma população que ainda está crescendo e a gente precisa receber mais pessoas na universidade no futuro. Então, se você não tem recursos para isso, a tendência é que a universidade encolha, que as pesquisas encolham, que o alcance internacional dessa universidade ela encolha também, o que nos tira posições importantes no ranking de referência internacional, que nos tira conhecimento, o que nos tira resultados futuros de tecnologias que poderiam ser aplicadas no país. Então, essa questão da autonomia, ela vai muito além disso que eu estou falando, mas são alguns exemplos muito importantes que precisam ser levados em consideração. Fora isso, quando a gente fala da FAPESP, a gente está falando de financiamento para diversas universidades, várias delas no estado de São Paulo, inclusive algumas federais, né, Unifesp e assim vai, que trabalham com pesquisas extremamente importantes. Vou dar um exemplo agora, pesquisas relacionadas ao coronavírus. Seja ser revoltante de fato você pensar que justamente nessa época estejam tentando desmontar ainda mais a ciência no país, porque a gente sabe que a ciência ela já é desprivilegiada nesse país. Inclusive a população em geral não vê muita importância nisso, por isso mais um motivo para eles tentarem passar essa lei, só que agora sem os holofotes voltados justamente para esse processo. Porque o coronavírus está aí, outras questões acontecendo no país, então a imprensa está olhando para o outro lado. As pessoas não têm como nem se revoltarem com relação a isso, porque elas não estão sabendo o que está acontecendo. Então esse é um dos motivos de eu fazer esse vídeo hoje. Primeiro é trazer essa questão que é extremamente importante, precisa ser vista e ser discutida, porque quando a gente fala de um projeto de lei na Assembleia Legislativa, a gente está falando de participação popular, né, das entidades relacionadas a essas questões que estão sendo discutidas, as pessoas em geral. Quando a gente fala de um desmonte do Estado, porque a PL não para por aí, não é só a ciência que está sendo prejudicada, é virtualmente tudo. Então a gente está falando de um Estado que pertence a nós. Né? A gente tem às vezes essa visão de que é o Estado, é o governo, é uma coisa além, é uma entidade separada. E a gente não tem essa consciência, infelizmente isso é cultural aqui no país, né? A gente não tem essa consciência de que é extremamente importante que a gente se aproprie disso, porque o que é do Estado é nosso. Né? Quem paga os políticos, quem paga o governo, somos nós. Quem paga a polícia, quem paga, enfim, todos os tipos de serviços que estão por aí, somos nós. Mas é extremamente importante a gente ter essa consciência, porque senão a gente simplesmente não liga. Porque, isso não é meu mesmo, mas é nosso. Aí que tá. Essa é a grande questão. Isso é nosso e a gente está deixando isso ser jogado no lixo ou entregue para pessoas que vão se apropriar disso de forma privada. Ou seja, é como se eu tivesse um terreno, né? Em muitos casos é o que está acontecendo literalmente, mas é como se eu tivesse um terreno e esse terreno
faz tempo que eu não vou lá mesmo, pode pegar, né? E todo o valor que está ali, né? Porque eu poderia vender, por exemplo, e ter um dinheiro, mas é como se eu estivesse simplesmente entregando na mão de outras pessoas e falar agora é seu e depois disso você não tem como voltar atrás. Então é muito complexo, essa questão é muito complexa, a gente precisava mudar como população a nossa postura política com relação a essas coisas, porque a gente está tratando de coisas que são nossas. Então é muito importante a gente olhar para essa PL também por causa disso, porque ela está discutindo inúmeros outros fatores além da questão da ciência. Meu foco aqui é a ciência, porque é um canal que está voltado à engenharia química, a gente está começando agora com divulgação científica, essas coisas, então é importante trazer essa questão aqui também. É também extremamente interessante você olhar para a justificativa do governo para essa PL, que é justamente a questão orçamentária do próximo ano. Em torno de 10 bilhões de reais se espera de déficit aqui no estado de São Paulo. Isso é realmente importante olhar para esse déficit, porque não é nada interessante que o Estado esteja trabalhando negativo. Isso é muito complicado, isso leva a várias outras consequências negativas para todo mundo também. Porém, existem outras formas de você conseguir isso sem desmontar a ciência, sem desmontar outras instituições, sem vender praticamente todo o patrimônio do Estado. Então, vou dar um exemplo. Hoje em dia, a gente tem em torno de 340 bilhões de dívidas de empresas com o Estado de São Paulo. 340 bilhões. Se o déficit é de 10 bilhões, 340 bilhões dá e sobra, na verdade. A questão é que essa dívida não é nem cobrada. Além disso, várias dessas empresas que são devedoras, elas também recebem benefícios do Estado, né, como isenções fiscais, isenções de ICMS. Então, esse PL é muito complexo, ele precisa ser discutido, ele precisa passar por uma revisão total. Existem muitas intenções escusas, escondidas ali nessa PL, então isso precisa vir à luz. Então, a primeira coisa que eu vou propor para vocês que estão assistindo o vídeo, que chegaram até aqui, é que a gente olhe com cuidado para a proposta de lei, número 1. E segundo, existe hoje, eu não sei qual a eficácia disso, na verdade, mas existe hoje uma lista de assinaturas, né, um abaixo-assinado online, eu vou deixar o link aqui nesse vídeo, se você puder assinar, porque justamente ele vai contra a PL e o desmonte que deve estar acontecendo a partir da aprovação dela. Então essas questões são muito sérias, são muito graves. Eu espero que eu tenha colocado um pouco da importância de se discutir isso e que vocês possam compartilhar esse vídeo, possam assinar esse abaixo-assinado e possam também começar a entrar em contato com os deputados, porque quem vota nos deputados é a gente, quem está pagando os deputados é a gente, então a gente tem direito de mandar os e-mails, de falar com eles e pedir para eles olharem com muito cuidado essa PL e colocarem isso em discussão com toda a população. Bom, eu vou ficando por aqui, peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Aproveite para me seguir ali também no Instagram, @engenheirando-química, porque ali a gente posta outras novidades e outras questões que nos deixam manter essa conversa que a gente começa aqui no canal. É isso, obrigado e até mais.